Olá, senhores! Eu sou a advogada e professora Lana Salé, especialista em direito militar, especialista em direito público e especialista em polícia judiciária militar. Fui tenente da Força Aérea Brasileira, assessora jurídica do Comando Aeronáutico em São Paulo, R2. Sou docente, advogada, com muito orgulho e muita honra, e faço parte da Inove Educação. E aqui na Inova Educação nós prezamos muito pela prática jurídica. Então, eu fiz um curso especialmente para você sobre procedimento administrativo de sindicância, com ênfase na Força Aérea Brasileira. Nós falaremos sobre a sindicância de uma forma geral, diferentemente do regime dos servidores públicos, da 812 de 90, mas das sindicâncias militares, e dando ênfase à Força Aérea Brasileira. Mas, professora, por que dando ênfase à Força Aérea Brasileira? Porque agora, em 2023, acabou de acontecer a alteração da Instrução de Comando da Aeronáutica 111-2, que era de 2017 e que em 2023, com vigência a partir de abril de 23, alterou substancialmente o procedimento administrativo de sindicância. Eu participei desse projeto. Esse projeto é muito importante, mas o mais importante disso é que a maioria dos advogados e dos militares desconhecem essa nova legislação, essa norma infralegal que regula, que disciplina o procedimento. E ela é uma norma extremamente importante, ela é uma norma do COMAER, Comando da Aeronáutica. Como eu disse, 111-2 de 2023. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a legislação, mas eu estou frisando aos senhores. E por que ela altera prazos? Ela traz o contraditório, ela traz a ampla defesa, ela menciona pela primeira vez a presença do advogado, ela menciona a presença do advogado na participação das inquirições, das instruções, dos quesitos. Quem são as partes? O que pode ser feito? Como se dá a instrução probatória? Até sobre a cadeia de custódia. Então, era uma norma que evoluiu e muito o procedimento administrativo. Então, por isso, falaremos sobre esse procedimento administrativo específico. Lembrando que cada força tem o seu procedimento administrativo, Marinha, Exército e Aeronáutica têm suas forças, têm seus regulamentos, e as forças auxiliares têm os seus regulamentos também. Muitas variantes entre elas, mas o importante é que se perceba que trata-se de uma sindicância, de um procedimento administrativo escrito e investigativo. Não é punitivo. E é um procedimento instaurado pela organização militar, pelo comandante, chefe e diretor da organização militar, por quem for competente para tanto. E aí a gente tem a autoridade de polícia judiciária militar, que nós já falamos onde? No nosso curso de elementos de prova e no nosso curso de polícia judiciária militar e crimes militares com o professor Caccioli. Então, uma coisa vai ligando na outra de uma forma substancial. E agora, no momento, nós vamos frisar nesse procedimento. Vamos dar ensejo, então, a esses trabalhos? Vamos começar fazendo a apresentação de alguns slides para que fique mais fácil e mais prática a apresentação do tema? Para você que nunca viu, não tem problema algum. Para você que já conhece e é da área, preste atenção nas alterações. Estou abrindo aqui, vamos lá. Então, prática advocatícia, sindicância na Força Aérea Brasileira. A legislação, como eu disse, a Instrução de Comando de Aeronáutica 111-2, que era de 2017 e foi alterada em 13 de fevereiro de 2023, com vigência em abril de 2023, pela Portaria GABAER, que é o Gabinete da Aeronáutica, 459-GC3. Extremamente importante, tem que saber. Eu falo aqui COMAER, Comando da Aeronáutica. OM, Organizações Militares.
esse curso, às vezes a gente acaba usando um linguajar diferenciado, mas é para você, advogado, pegar a nomenclatura, para você, advogado, entender quando ingressar na organização militar e falar a mesma língua que a administração. Isso é muito importante, essa interação, essa integração e essa participação perante o procedimento administrativo. Lembrando que não é obrigatória a presença de advogado em procedimentos administrativos, mas é essencial que eles sejam constituídos, seja pelo sindicado, seja pela testemunha, seja pelo ofendido, seja pelo depoente, pelo informante. Nós vamos falar de todas essas figuras e da importância do advogado no procedimento. Mas vamos lá, voltando um pouquinho, o que é sindicância? A sindicância militar serve para averiguar a suspeita de uma possível conduta irregular, praticada por militar ou por civil, que pode ser, em âmbito militar, é claro, né? Que pode ser um crime, pode ser uma transgressão disciplinar, pode ser um dano ao erário, ou pode simplesmente ser feita uma investigação e não chegar a conclusão alguma, e não se descobrir quem é o sindicado, o investigado, ou que realmente existe um sindicado, mas que não houve esse dano, não houve esse crime, ou não houve essa transgressão. Então, não necessariamente da sindicância vai vir uma nova portaria, seja ela de PM, seja ela de transgressão, ou seja de PARE, procedimento administrativo de ressarcimento ao erário. Você que trabalha com direito militar, você que está entrando nesse nicho, você jovem advogado, preste atenção nos procedimentos administrativos, porque o que não falta é mercado de trabalho. Tenham certeza disso. Em relação à transgressão disciplinar, para os senhores que estão começando aqui na área, na Força Aérea Brasileira nós chamamos de PATD, Procedimento Administrativo de Transgressão Disciplinar, mas a maior parte das forças chama de FATD, Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar. Mas e se eu tenho certeza que aconteceu um crime? Aí eu não preciso fazer uma sindicância. Eu vou fazer um IPM e, se for hipótese de flagrância, eu vou lavrar direto o APFD, o auto de prisão de flagrante delito. Tenho certeza de uma questão de ressarcimento ao erário. Eu sei, quando eu, administração, tomei ciência da notícia crimes, de quem lesou o erário. Eu preciso fazer uma sindicância? Não, eu posso fazer direto o PARE. Então, a sindicância é esse procedimento de investigação que não pune, mas é prévio para que se colha as informações para um eventual procedimento próprio, dependendo do fato ocorrido. Mas qual é o local em que se instaura a sindicância? A sindicância é instaurada no local onde aconteceu o fato objeto da investigação, salvo determinação em contrário de autoridade superior que pode avocar essa investigação. E se essa investigação envolver militares de diferentes organizações militares, como eu faço? Ela vai ser feita no local onde aconteceu os fatos, salvo se avocada, e cada comando receberá a notificação, o ofício, referente ao seu militar ou o seu civil que está envolvido no procedimento investigativo, inclusive para prestar eventuais depoimentos, eventuais oitivas, apresentação de documentos. Existe toda uma instrução probatória, existem elementos de prova. Nós temos aqui o devido processo legal, nós temos aqui a ampla defesa, nós temos o contraditório, e nós falaremos de tudo isso nesse curso. Esse curso é super prático, esse curso é muito importante e, principalmente, ele preza as garantias constitucionais e as prerrogativas advocatícias, das quais nós também falaremos, inclusive dando ênfase ao provimento 188 do Conselho Federal da OAB, que trata de investigação defensiva. Vamos dar sequência? Vamos lá! Tem que saber! Você, advogado, tem que saber. E o
que eu tenho que saber, professora? Eu acabei de pegar uma sindicância, meu cliente me ligou falando que ele está com um sindicado, ou meu cliente é uma testemunha, ou eu tomei conhecimento, quero pegar esse caso, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que trata-se de um procedimento administrativo, não é um processo, corre dentro da organização militar, não produz efeito condenatório, sancionatório, ela é investigativa. E uma vez que a administração tomou conhecimento desse fato que merece ser apurado, ela não pode prevaricar. Ela tem que instaurar o procedimento devido. Se ela já sabe que é crime, o IPM ou o APF. Se ela já sabe que é uma transgressão, o formulário de apuração de transgressão. Se ela já sabe que é dano ao erário, o PARE. E se ela não sabe, a sindicância, para colher elementos para que a gente chegue no que realmente aconteceu. Lembrando que não necessariamente a sindicância vai ser concluída ou vai levar a uma dessas hipóteses. Então, muito importante isso, senhores advogados, tem que estar na ponta da língua. E o que mais? O que mais eu tenho que saber, hein? Me conta. A sindicância pode ter ou não um escrivão, como qualquer procedimento administrativo que a gente faz na delegacia de polícia. É um procedimento de averiguação, de investigação, que pode ou ter ou não escrivão. Por quê? Porque dependendo da complexidade do crime, pode ser ou não necessário que tenha um escrivão. Se depender da organização militar, esse escrivão pode ser designado, nomeado no primeiro ato, na primeira portaria, inclusive que deu ensejo à abertura da sindicância, e nós falaremos mais para frente. Essa portaria trata do objeto, essa portaria trata do prazo, essa portaria trata de quem será o investigador, o sindicante. Trata do sindicado, uma vez que ele for conhecido. Trata de todas essas questões e nomeará e designará o escrivão. Se não o fez no primeiro momento, pode ser designado um escrivão no segundo momento? Pode. Nada impede. O sindicante pode requerer à autoridade administrativa competente e ela analisará dentro dos critérios de oportunidade, conveniência e discricionariedade, e aqui, ó, direito administrativo puro, se há necessidade do escrivão. Lógico, documentando, fundamentando, motivando, como todo e qualquer ato administrativo. Mas o que é obrigatório? A figura do sindicante. O que é obrigatório? O objeto. O que é obrigatório? O prazo. Isso é obrigatório. O escrivão pode ou não vir na portaria. Vamos lá aqui. Esse curso tá cheio de dica. E como a gente fala no direito militar, tá cheio de bizu. Para você que vai começar a pegar os procedimentos administrativos ou que já pegou, fique atente, use o linguajar militar, vai pegando com a gente essa nomenclatura. Isso é muito importante também para você, advogado. Então, atenção, advogado, Vigia 111-2 2017 passou a Vigia 111-2 2023, com muitas mudanças. A sindicância é procedimento administrativo formal e escrito? Sim, ela não é verbal. O sindicado, quando chamado para prestar esclarecimento, pode trazer as informações já prontas por escrito? Não. Ele é ouvido em local, horário marcado, pré-agendado, notificado previamente, pois ele tem o direito de constituir o advogado. Lembrando que este não é obrigatório, mas, de novo, é muito importante. Ela não pune diretamente, mas ela pode dar ensejo a outras portarias, como nós já dissemos, de IPM, de APF, de PARE, de outras questões. A nova legislação trouxe expressamente a presença do advogado. E vejam só, eu cito isso porque isso é uma evolução legislativa muito grande, principalmente no nosso âmbito militar, ou também conhecido âmbito castrense. Mais uma palavrinha para você, advogado, que está pegando o procedimento administrativo militar. Mundo castrense. Prestem atenção.
Então vamos seguindo. Nós temos bastante coisa, hein? A sindicância é instaurada logo após que a administração tomou conhecimento do fato, é claro. Se ela não for instaurada, a administração prevarica ou atua em omissão. Ah, mas e se for uma denúncia anônima? A denúncia anônima será analisada, serão feitas averiguações e conforme essas averiguações se abrirá ou se instaurará ou não o procedimento administrativo dela decorrente. Assim como a gente tem no Ministério Público, o PIC, o procedimento investigativo de investigação criminal. A mesma coisa. A sindicância, ela é publicada no boletim interno da organização militar. Vejam só, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Publicada com todos os dados que eu já mencionei aos senhores. Muito importante. Então, qualquer um pode ter acesso à sindicância? Mesmo após arquivada, eu posso pedir cópia da sindicância? Posso pedir cópia da sindicância. E outra coisa, a sindicância fica arquivada na organização militar, na seção de investigação de justiça. Ela não vai para a justiça militar, no caso da Força Aérea Brasileira ou no caso das Forças Armadas. Eu fui chefe de seção de investigação e justiça e nós conduzíamos ali a sindicância, dando o briefing para o sindicante, acompanhando os procedimentos, verificando o devido processo legal, sem interferir, mas acompanhando e dando o devido acompanhamento ao comandante e depois, ao final, arquivando o procedimento na sessão. Então, olha, eu quero cópia de uma sindicância que aconteceu alguns anos atrás. Eu posso requerer? Posso requerer. Fundamente, motive e requeira. Atenção, já falei para os senhores, mas senhor advogado, tá aqui a tua dica, tá aqui o teu bisural. Presta atenção na portaria. A portaria de sindicância é o documento que dá origem à sindicância. Ela pode ter ou não o escrivão designado, como eu falei. Se tiver, ele vai prestar compromisso de manter sigilo dos atos ali realizados. Ele vai analisar e ele vai atuar ajudando o sindicante, que é o investigador, a apurar o eventual fato. Lá vai constar o posto e graduação, seja do escrivão ou seja do sindicante. Se eu souber quem é o sindicado dele também, e é necessário que alguns assuntos sejam sigilosos ao Comaer. Aí eu mantenho o sigilo. Sigilo para o advogado? Não. Para o advogado da parte? Não. Sigilo para a parte? Tudo que tiver acostado e juntado aos autos, a parte e o seu advogado têm direito de acesso, ampla defesa. Constituição Federal, Carta Magna, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Vamos lá, importantíssimo, senhores. E último bizu para a gente acabar nossa primeira aula sobre procedimento administrativo e sindicância. Lembrando que muito do que eu estou falando, os senhores vão levar para diversos procedimentos, independente de serem ou não na Força Aérea Brasileira. Quem é o sindicado? É o militar ou o civil a quem se imputa a prática de um ato, uma conduta supostamente irregular que vai ser averiguada, que vai ser investigada. Ele pode ou não ser conhecido? Sim, se conhecido, como eu mencionei, será disposto em portaria. Atenção, advogado. Olha essa dica. É fato que a sindicância poderá ser instaurada com ou sem sindicato conhecido, mas se conhecido, seu nome deverá constar da portaria de instauração. E se no decorrer das investigações forem apurados fatos e constatados mais sindicados, esses receberão tal designação e a portaria deverá ser retificada. Esses deverão ser informados da condição que se encontram. Se antes eles eram testemunhas e passaram a sindicados, eles são informados dessa condição, dos seus direitos e deveres, garantias constitucionais. Eu não sou obrigada a produzir provas contra si mesmo. Eu estava sendo ouvido como testemunha. No correr da
inquirição eu passei a ser sindicado, eu sou notificado dessa condição, é aberto um novo prazo para que eu seja ouvido na condição sindicado, e aí eu vou me valer dos meus direitos e garantias constitucionais. Isso é muito importante. Advogado, não pode errar aí, não pode perder essa brecha. Tem que prestar atenção. Se isso não ocorrer, estamos diante de um vício que pode ser ou não sanado. Vamos para o próximo bloco e muito obrigada